acompanhar. Lucas capítulo 11, versículo 14, fala a respeito da blasfêmia dos fariseus. Versículo 14 fala: e estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas algum deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento. Quero nesta noite trazer uma explanação a respeito da palavra do Senhor, tentar alcançar o entendimento e levar aos irmãos aquilo que eu consiga transmitir pela palavra de Deus. Irmãos, eu confesso para os irmãos, quando eu cheguei aqui no púlpito, aqui existe um retorno de imagem, e os irmãos sabem que a cada dia nós somos diferente de ontem. Cada dia que passa nós somos diferente. Nós vamos amadurecendo, vamos mudando o nosso aspecto visual, né? As nossas características. E a cada dia que passa, às vezes o tempo nos modifica. O tempo causa, às vezes, um dano em nós, né? Às vezes tem o tempo que faz as pessoas ficar mais formosas, mas modifica, fica diferente. Às vezes o tempo faz outras pessoas mudar a sua feição e ficar diferente, né? E eu pude me ver aqui e ver que eu estou diferente a cada dia. Nós mudamos, nós estamos em uma transformação. Mas o Espírito Santo falou ao meu coração e falou assim: mas Deus não muda em nada da sua forma de atuar no meio da igreja. Às vezes nós viemos para a casa de Deus, para a casa do Senhor. Às vezes vemos que o tempo tem mudado as pessoas. Pessoas que antes eram constantes, abundantes, firmes, frequentes, presentes, né? Hoje são ausentes, são frias, são distantes, né? São irreconhecíveis. Pessoas que outrora eram cheias do Espírito Santo de Deus, hoje estão em situações deploráveis, em situações caóticas diante da sociedade. E nós temos visto o fracasso aleluia. E nós temos visto evidenciado o fracasso às vezes nas vidas das pessoas. E nós temos que estar cientes, irmãos, que longe da presença de Deus, longe do caminho de Deus, nós temos às vezes uma consequência que é o fracasso. Aleluia. E quando nós vemos este texto, irmãos, aqui está nos trazendo uma passagem aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, quando nós vemos este texto, irmão, aqui está falando a respeito que o Senhor Jesus, em uma circunstância, em uma situação, ele chega, ele expulsa
o demônio da vida de um jovem. E ali, quando o Senhor Jesus faz aquele milagre, que Ele faz aquela ação através do Espírito Santo de Deus, aquele povo que estava ali, a qual nós sabemos que a palavra fala, que o Senhor veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, aquelas pessoas evidenciando que a manifestação de Deus naquele momento era fazer um demônio sair de uma pessoa da qual era muda, e no mesmo instante que aquele demônio se retira da vida daquele jovem, ele começa a falar e eles ficam maravilhados. Mas a palavra fala que um grupo falou assim: mas espera aí, é em nome de quem mesmo que está fazendo este milagre? É Beelzebu? Eles confrontam a autoridade de Jesus Cristo através do agir do Espírito Santo de Deus, e vem escancaradamente blasfemar com a autoridade do Espírito Santo. E Beelzebu, irmãos, é um deus das moscas, é um deus de coisas podres, é um deus de coisas mortas, e eles vêm a ponto de blasfemar contra o agir do Espírito Santo de Deus, que acaba de se manifestar, e fala: mas esse homem, ele está sendo usado por Beelzebu. E outros ainda, vendo aquele milagre, falam: não, mas esse milagre é insuficiente, faz outras provas aí, faz outras maravilhas aí, vamos ver se é Jesus, se é o Filho mesmo, o Messias, o prometido, se é Ele que está na vida, se é Deus na vida deste que diz ser Filho de Deus. Jesus, com toda a sua sabedoria, irmãos, através da revelação do Espírito Santo, o versículo 17 fala: mas conhecendo Ele os seus pensamentos. Eles não estavam falando através de sonoridade, através da voz, não, eles estavam pensando, questionando com seu pensamento a manifestação de Deus naquele momento. Mas o Senhor Jesus, que é onisciente, Ele foi revelado através do Espírito Santo. Ele disse: olha só, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Então, irmãos, nós sabemos que existe o reino dos céus, o reino de Deus, e existe o reino das trevas, o reino do inimigo das nossas almas. Não existe outro caminho a não ser o caminho do reino de Deus e o caminho do reino das trevas. E nós, a todo momento, todos os dias das nossas vidas, nós estamos escolhendo um caminho. Todos os dias das nossas vidas, quando nós colocamos a planta dos nossos pés no chão, nós estamos escolhendo um caminho a qual nós estamos seguindo. E se nós não sermos vigilantes, nós não sermos levados através da bondade de Deus, através da graça de Deus e através da nossa renúncia, da nossa escolha, nós acabamos ficando, às vezes, durante um mesmo dia, nós trilhamos caminho do reino de Deus e às vezes caminhamos em caminho do reino das trevas. Porque nós sabemos que não tem outro caminho. Se nós estamos andando no caminho de Deus, nós não estamos andando no caminho das trevas. E a palavra vem, o Senhor Jesus falando: mas olha só, não tem como um reino dividido em si mesmo prevalecer. Naquele momento ele estava falando assim: mas espera aí, como que vocês acham que essa manifestação de expulsar o demônio da vida de uma pessoa pode ser obra do próprio inimigo? Qual interesse ele tem em aliviar
o sofrimento, o constrangimento, qual interesse o inimigo tem de aliviar a vergonha das nossas vidas, dos nossos fracassos, da nossa vida, às vezes pregressa do passado. O inimigo, ele não tem interesse de tirar e aliviar nada de mal e sofrimento da vida das pessoas. E aquele povo, olhando aquilo, ainda duvidando que era manifestação da graça de Deus. Ele fala: um reino contra si mesmo não pode. Um reino dividido contra si mesmo será assolado. E no reino de Deus, irmãos, é da mesma maneira. Nós não podemos ter oposição, nós não podemos ter divisão, nós não podemos ter contenda, nós não podemos ter nada que possa causar a divisão do reino de Deus. As nossas atitudes, irmãos, não pode dividir o reino de Deus. Nós sabemos que nós somos escolhidos de Deus, nós somos amados de Deus. Nós temos que saber que todos os dias nós temos que causar união. Todos os dias nós temos que agregar, todos os dias nós temos que ter comunhão. Não existe um reino de Deus dividido. Não existe um reino de Deus que um irmão não gosta do outro. Não existe um reino de Deus de um irmão que fala mal da vida do outro. Não existe um reino de Deus de pessoas que perseguem umas às outras. Não existe um reino de Deus no qual as pessoas cruzam os braços, porque às vezes não vai com a cara da outra pessoa e deixa de desempenhar o seu papel na casa de Deus, deixa de fazer o seu papel, o seu trabalho, a sua vocação, o seu chamado na obra de Deus, porque às vezes acha que não foi com a cara de alguém. Um reino de Deus, ele não pode ser dividido. O reino de Deus, ele é amor, o reino é união, o reino de Deus é solidariedade, é ombro de baixo para escorar, para poder sustentar o irmão. O reino de Deus é generosidade, irmãos, é ser assistente do reino de Deus, é cuidar da casa de Deus, é cuidar dos irmãos, é cuidar das pessoas, é amar o próximo. E o versículo 18 ele fala: e se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu rei? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. O Senhor Jesus, ele poderia fazer, às vezes, ceifar a vida daquelas pessoas ali naquele momento, pela autoridade que ele tem. Ele poderia, às vezes, castigar aquele povo. Ele poderia, às vezes, amaldiçoar o povo. Ele tinha, às vezes, motivo suficiente. Ele acabando de ser humilhado, ele acabou de ser comparado a um Deus de morte, um Deus de podridão, a um Deus pagão, a um Deus que era das moscas, de coisas podres, de coisas mal cheirosas. Ele tinha motivo suficiente para jogar, às vezes, uma maldição na vida daquelas pessoas. Mas o Senhor Jesus, que é o supremo, é o sumo professor das nossas atitudes, daquilo que nós temos que aprender dele, daquilo que nós temos que observar no comportamento do Senhor. Ele vai ainda e fala: mas espera aí, vocês estão falando que é em nome de um Deus, mas e essas manifestações que são feitas por vocês mesmos, então é também obra do inimigo? E vocês vão ser as minhas testemunhas. As pessoas que estavam ali,
jamais tinha ouvido falar em alguma circunstância que uma pessoa, o próprio Satanás, havia repelido um demônio. Para eles estavam espantados com aquela acusação, com aquela afronta. Mas o Senhor Jesus disse: vocês são testemunhas do que vocês estão ouvindo falar, essa afronta. Aí o versículo 21 fala: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Essa palavra aqui, irmãos, traduzindo o sentido desse texto, dessa expressão, está dizendo que o mundo em si, todo mundo, a planície da terra, todas as pessoas, todos os viventes, todo este mundo contextual, exceto aqueles que escolhem servir a Deus, está sob o domínio do valente, que é Satanás. Todo este mundo, toda essa terra, tudo isso, por permissão de Deus, é assolado pelas trevas. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio de servi-lo, de ter uma vida reta, uma vida buscando a santidade, a santificação, e Ele nos dá a escolha de poder estar inserido neste mundo de trevas. E quando fala que o valente guarda, porque tem diferença, irmãos, de ser valente e de ser forte. Sabia que tem diferença? Quando nós referimos a valente, é uma pessoa que não tem controle, é uma pessoa que ela é rude, ela é áspera, é uma pessoa que ela não respeita, ela não tem critérios. O valente, quando fala de valentia, ele não tem critério, ele não pede desculpa, ele não pede com licença, ele não pede permissão, ele é valente. Aí fala que quando o valente está guardando a casa, armado, a casa está em segurança de tudo que tem. Mas aí fala assim: mas sobrevindo outro ainda mais forte, outro mais valente, na expressão que o Senhor Jesus usou naquele momento, quis dizer assim: quando vem Jesus Cristo, que morre na cruz por amor da humanidade, que vem contra toda acusação, que Ele sofre calado, que Ele padece por amor à humanidade, este sim é mais poderoso para guardar aqueles que se submetem à presença dEle. Tudo que vem, aí fala: mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, porque o Senhor Jesus venceu o inimigo, venceu na cruz por mim e por você, como um cordeiro mudo, ele sofreu, mas ele venceu por amor a todos nós. Ele tira-lhe, no versículo 22, ele tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. O Senhor Jesus, Ele venceu por mim, Ele venceu por você, Ele venceu por nós, Ele venceu por você que está aí assistindo esta pregação, este culto, às vezes em um lugar que nós nem podemos imaginar, mas esta palavra está chegando em algum lugar, em algum confim dessa terra. Ela vai chegar ainda, às vezes daqui a um tempo alguém vai ouvir esta palavra, vai ter oportunidade de ouvir esta mensagem, e eu digo para você: o Senhor Jesus venceu a morte, venceu o inimigo, venceu aquele que se dizia valente. Ele venceu o poder das trevas para nos salvar, para nos redimir de toda acusação, de todo pecado, de toda angústia, de todo sofrimento, para nos garantir um lugar nas mansões celestiais. E não é fácil, irmãos, nós resistirmos, não é fácil, porque nós somos às vezes dotados de sentimentos, como nós falamos outrora, de individualidade, de perseguição. Às vezes tem hora que nós somos perseguidos, outra hora nós estamos perseguindo. Tem hora que nós amamos, outra hora nós odiamos. Tem hora que nós estamos juntos, outra hora nós estamos afastados. Nós somos dotados de um sentimento que todos os dias nós temos, às vezes,
uma situação que causa um comportamento diferente em nós. Tem dias que nós acordamos da maneira que nós vamos dormir felizes, alegres, às vezes deu tudo certo naquele dia, a gente amanhece naquele outro dia já com a cara amarrada, cara ruim, não sabe nem o que é, nem a gente entende direito. A gente já acorda, chega no serviço, não cumprimenta ninguém, às vezes vai lá para um canto e não aconteceu nada, não teve nada que aconteceu, mas o nosso temperamento é assim. Tem dia que às vezes, quem não é assim, chega num lugar, a pessoa olha em você e fala: mas o que foi? Hoje você está mais diferente, hoje você está... O que aconteceu? Você brigou com alguém? O que aconteceu lá? O que foi? E às vezes não aconteceu nada. Nós somos assim. Nós somos assim, dotados de algo, um sentimento dentro de nós, que o nosso temperamento às vezes nem nós entendemos direito. E como representantes do reino de Deus, irmãos, nós temos que ser vigilantes todos os dias, porque divisão não pode haver no reino de Deus. O reino das trevas é só derrota, é só fracasso, é só vergonha, é só nojeira. Mas no reino de Deus é paz, é alegria, é bondade, é amor, é união, é fraternidade, é consolação, é proximidade, é abraço, é afago, é palavras boas, é elogios, reconhecimento. Mas no reino das trevas é mentira, é calúnia, é perseguição. Mas nós temos que estar, irmãos, como eu disse, vigilantes todos os dias. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 fala assim, ó: melhor é ser dois do que um. Melhor é ser dois do que um. Por quê? Porque tem melhor paga do seu trabalho. É melhor ser dois. No reino de Deus não é individualidade. No reino de Deus é serviço. No reino das trevas é ser visto. Tem gente que quer ser visto. Tem gente que quer ser visto. No reino de Deus é serviço, é trabalho, é união, não é individualidade. É junto nós venceremos, junto nós vamos alcançar, junto nós vamos chegar ao céu, junto nós vamos superar essa dificuldade, junto nós vamos levar essa obra para frente, junto, unidos. Individualmente é lá no outro reino. No nosso reino, o reino de Deus, no qual nós estamos, aqui é melhor ser dois do que ser um. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. No reino de lá é passando o pé, é puxando o tapete. No reino de lá é subindo a qualquer custo. No reino de lá é não ter princípios, não ter ética, não ter critérios. Mas no reino de cá, no reino de Deus, é quando um cai, o outro vai lá e levanta. É junto, é chegar junto. Não é chegar a qualquer custo, é chegar junto. Porque a palavra nos diz que o importante é o fim das coisas, não é o início. O início tudo é lindo, no início tudo é maravilhoso, mas o final é o que garante, é o que dá a recompensa. Puxa aí na sua memória aí, o seu ano de 2022. Em janeiro lá você falou que ia fazer o que em 2022? Faz uma retrospectiva aí, calcula aí se chegou em saldo ou se chegou em débito. Se está em crédito ou se está em débito. Hoje, por ocasião, eu me deparei com a minha listinha de 2022. Na minha listinha de 2022. E eu vi que eu fiquei em falta de algumas coisas. De alguns objetivos. Algo que eu teria que alcançar. Algo que eu tracei como meta para a minha vida.
né? Porque nós precisamos ter objetivo, irmãos. Nós temos que ter, nós somos movidos por objetivo. Se nós não temos objetivo, nós vamos ficar a esmo. Se é para lá, vamos. É para cá? Então vamos. Senta aqui, senta lá, senta. Faz ali, faz. Mas nós não temos sentido. Nós temos que ter meta. O reino de Deus fala que quando um cai, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Às vezes, irmãos, no ímpeto da nossa arrogância, no ímpeto da nossa soberba, às vezes nós nem quer ajuda. Deixa eu ajudar. Não. Eu quero fazer sozinho, porque quando der certo eu quero provar que foi porque eu fiz. Eu quero fazer sozinho. Mas quando fracassa, não assume, quer colocar o erro no próximo. Quer falar que errou, que não deu certo, foi porque não teve oportunidade, foi porque não foi visto, foi porque não teve o reconhecimento. Ele vai querer jogar a culpa em alguém. No reino de lá isso é normal, mas no reino de Deus é humilhação, se humilhar, reconhecer que o Senhor vai dar uma nova oportunidade e nós vamos alcançar juntos a vitória. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão. Mas um só como aquentará? Irmãos, existe um estudo que fala a respeito da distância. Sabia que existe um estudo que fala a respeito da distância? Você já observou que se nós chegamos num lugar e tem uma pessoa sentada no meio de um banco, nós não sentamos às vezes do lado de cá nem do lado de lá. Se tiver um outro, nós vamos e sentamos lá no outro. É uma distância social. Às vezes nós chegamos, tem alguém sentado na ponta do banco, nós não sentamos do lado dela, nós sentamos na ponta de cá. Existe um estudo que fala que existe uma distância social. Depois existe uma distância, essa distância, ela se aproxima mais. Quando nós temos, às vezes, quando nós já conhecemos alguém, nós já temos, às vezes, uma afeição por aquela pessoa, às vezes nós já chegamos e sentamos próximos, mas nós ainda não sentamos do lado. Mas quando nós temos a intimidade com as pessoas, nós sentamos ao lado dela. Se você chega num lugar e tem uma pessoa que é íntima, não estou falando íntima de ser confidente, de ser tão próximo, falo de íntima de conhecer, de conversar, saber o nome, saber quem é, saber onde mora, saber quantos filhos ela tem, saber o nome do esposo dela, saber aspectos da vida dela. Nós já sentamos do lado daquela pessoa. E na igreja, no reino de Deus, como tem sido a nossa distância dos nossos irmãos? Nós temos conhecido mesmo como é cada um dos nossos irmãos? Porque se é o reino de Deus, nós temos que conhecer as pessoas, nós temos que saber quem é. Nós temos que conhecer a maneira daquela pessoa e queremos ser próximas dela. Então, às vezes, nós não queremos estar perto. Como que vai aquentar quem está perto? Como é que o culto vai pegar fogo se nós não estamos ali próximos uns dos outros? Aí um senta lá atrás, outro senta lá do outro lado, um senta lá na outra ponta, um senta aqui no... Então, já percebeu que às vezes nós não estamos próximos? E a palavra de Deus está nos falando que nós precisamos ser próximos uns dos outros, para nós nos aquentarmos, para nós estarmos em segurança. Quando um animal vai atacar um rebanho, um lobo vai atacar uma ovelha, ele faz de tudo para desgarrar, para tirar de perto. Quando um leão vai atacar lá um renu, um animal daquele que nós vê lá, aquelas perseguição, aquele trem que chega a dar aflição em nós,
Eles primeiro vêm cercando, vêm dividindo, vêm tirando, vêm afastando. Aí quando afasta, aí o predador vem e pega a sua presa. Como é que nós vamos ser aquentados se nós estamos longe uns dos outros? Como é que nós vamos estar vigilantes em segurança, uns cuidando dos outros, se nós estamos afastados? O versículo 12 fala: e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O reino de lá é assim, cada um por si. Lá o ditado é assim, ó, cada um por si. E eles ainda têm coragem de falar, e Deus por todos. Mas o reino de cá é, se tem um, ele é afligido, ele está sendo perseguido, se ele está sendo maltratado, se ele está correndo perigo, vai juntar os dois e vão resistir. Então, irmãos, vamos ter proximidade uns dos outros. Dentro das suas metas para 2023, amar o seu próximo, mas com proximidade. Nós temos que estar mais presente nas vidas uns dos outros. Nós não somos estranhos aqui, nós pertencemos a um reino, o reino de Deus, e nós temos que conhecer uns aos outros, comunicar as nossas necessidades com os santos, contar as nossas dificuldades, as nossas experiências, os nossos testemunhos, edificar a vida das pessoas através da nossa palavra, na vida delas, das nossas atitudes, através dos nossos exemplos. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Aí vamos ilustrar, é nós dois e o Senhor Jesus é a 3ª dobra ali, que não vai deixar nós sermos envergonhados, nós sermos às vezes surpreendidos, porque Ele está conosco até o fim, e esta é a promessa dele, que Ele foi para preparar um lugar, mas Ele iria nos buscar para levar para Ele mesmo. E esta é a nossa, tem que ser o nosso objetivo, irmãos. Nós sabemos aonde queremos chegar, nós precisamos às vezes esforçar para nós podermos alcançar a tão esperada e aguardada chegada do reino dos céus, quando o Senhor vir nos buscar e levar para Ele mesmo. Eu quero que os irmãos que puderem ficar de pé, quero orar com você. Este é um culto de vitória, irmãos. E como eu disse, a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus, a vitória é da igreja, a vitória é nossa, é em comunhão, é partilhada. A vitória tem que ser alcançada e celebrada por todos nós. Quando o irmão alcança algo que ele tinha como objetivo, nós temos que celebrar juntos. O reino de lá não, lá é te perseguir, lá é falar que você está fazendo coisa errada quando você consegue ter êxito em alguma coisa. Se você consegue uma promoção é porque você estava bajulando o chefe. Se você consegue trocar de carro é porque você está fazendo coisa errada. Se você consegue comprar uma casa, pode olhar que eles vão arrumar sempre algo para te criticar, para às vezes estragar e manchar o êxito da sua vitória. Mas o reino de cá é celebração, é alegria quando nós alcançamos, é alegria quando o irmão alcança, quando o irmão consegue, quando o irmão prospera, quando o irmão tem o objetivo alcançado. Mas quando ele não consegue, é do mesmo jeito, nós abraçamos, nós ajudamos, nós vamos de pé, seguindo em frente, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Eu quero orar com a igreja. Senhor meu Deus, ó Pai querido, obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado por este momento, Senhor. Nós sabemos que para muitos é algo tão às vezes esperado, o encerramento de um ano, porque muitos já aculturaram que é uma maneira de deixar para trás aquilo que às vezes não deu certo, que não alcançou, às vezes uma vergonha, às vezes algo que aconteceu, e ele
almeja um ano novo para ele poder recuperar às vezes o que foi perdido no ano que se passou. Mas a igreja, ela celebra porque nós alcançamos o privilégio de estarmos aqui de pé, vivos, ó Pai, podendo, ó Pai, fazer a Tua vontade, podendo ainda mudar as nossas atitudes, as nossas maneiras, às vezes que nós erramos, mas para agradar o Senhor, porque nós sabemos que não há um caminho que não leva o homem a não ser pelo arrependimento, pela conversão, pela proclamação do Teu nome, pelo arrependimento dos seus pecados. E nós queremos, ó Pai, celebrar de alegria esta oportunidade de fazermos a diferença ainda neste tempo. Eu quero que o Senhor vá de encontro àqueles que às vezes estão, ó Pai, passando por situações difíceis, que às vezes perdeu a esperança, às vezes se sente injustiçado, às vezes se sente desprezado, ele às vezes fica inferiorizado diante das situações, mas que o Senhor possa alegrar esta alma, que o Senhor possa levantar este homem, esta mulher, esta pessoa que às vezes tem sido afligido pela enfermidade, às vezes tem sido assolado por um momento de depressão, por uma angústia, uma tristeza, mas nós queremos celebrar com alegria mais esta oportunidade de estarmos na sua casa, Senhor. Nos dá, ó Pai querido, condições de pregar a Tua palavra, nos dá, ó Pai querido, condições de falar do Teu amor, de alcançar vidas, de ajudar pessoas. Nós queremos Te agradecer por todo o cuidado que o Senhor dispensou para as nossas vidas, nossas famílias, para a nossa comunidade, pela nossa nação, pelo universo. Nós Te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus, amém. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.